Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e hoje vamos ter a segunda aula de estrutura de dados. Nesta aula a gente vai aprender uma primeira estrutura simples, como modelar uma primeira estrutura na linguagem C, e vamos contrastar isso com a modelagem em Java, que são linguagens diferentes, paradigmas de programação diferentes, mas é importante a gente fazer essas comparações iniciais para, a partir da próxima aula, a gente só aprender o gerenciamento diretamente na linguagem C, que vai ser a linguagem que vai nos acompanhar ao longo de todo esse semestre. Bom, vamos criar uma primeira estrutura simples. O que é uma estrutura? O que a gente quer fazer com essa estrutura? O que a gente está chamando aqui de estrutura nada mais é do que uma maneira de organizar um conjunto de dados de alguma forma. Por exemplo, a gente está querendo fazer um cadastro de pessoas, então a gente precisa guardar várias informações das pessoas. Por exemplo, nome, CPF, número de matrícula, em que disciplinas a pessoa está matriculada, ou itens, enfim, de mercadorias, produtos, o que a gente quiser cadastrar, a gente vai ver quais são as informações relevantes aí para o que a gente está querendo armazenar e gerenciar. Então, a gente quer guardar um conjunto de informações de alguma forma, a gente vai aprender diferentes formas, diferentes estruturas de dados para fazer o armazenamento dessa informação e o gerenciamento, mas na aula de hoje o que a gente vai querer fazer basicamente é como modelar essa informação, como agrupar diferentes campos que tem a ver com o mesmo produto, ou com a mesma pessoa, ou com o mesmo item, como que a gente agrupa isso, como a gente instancia isso e como a gente consegue mudar os valores desses campos, tanto acessar esses valores tanto para modificá-los como para consultá-los. A gente já aprendeu a fazer isso em Java e a gente vai, na aula de hoje, aprender a fazer em C e fazer a comparação entre as duas opções. Aqui eu vou mostrar um código que está pequenininho, não se preocupem por enquanto que já eu vou detalhar esse código. Mas em Java, como que a gente fazia isso? A gente criava uma classe, Java é baseado aí em classes e objetos, então a gente ia criar uma classe para depois instanciá-la. Nesse caso aqui é uma classe que só tem dois atributos, ela tem um atributo chamado peso e um atributo chamado altura, porque, por exemplo, eu quero controlar o índice de massa corporal da pessoa, então com o peso e com a altura eu consigo fazer alguns testes em cima disso. E depois a gente vai ter um código para estar usando essa classe. No caso eu fiz uma outra classe para usar esse código, ela cria uma constante, daí ela tem o método main, dentro do método main a gente cria uma instância de um objeto do tipo dessa classe, que vai ter peso e altura, a gente modifica os valores de peso e altura, depois consulta esses valores, tanto para imprimir esses valores, quanto para verificar, nesse exemplo aqui, se a altura da pessoa está acima de uma altura máxima, que é uma constante que a gente fez. Mas a gente vai detalhar esse código aí ao longo dos próximos slides. Como que a gente faz uma estrutura em C? C não é orientado a objetos, então não dá para fazer uma classe para agrupar atributos. O que a gente vai ter aqui vai ser uma estrutura com vários campos. Em C, tem uma sintaxe própria para fazer isso, a gente usa essa palavra reservada struct, e o bloco de struct é assim. Struct, essa palavra struct, que significa estrutura, abre chave, todos os campos que a gente quiser colocar dentro da nossa estrutura, fecha chave, que é justamente o que está em amarelo aqui. Porém, envolvendo esse bloco, a gente está usando aqui uma outra palavra reservada da linguagem C, que é o comando typedef, que ele serve para você dar um nome para um tipo. O nome do comando diz isso, do operador. Typedef, definir um tipo. Como que ele funciona? Ele tem a palavra typedef, daí tem o que você vai dar o nome, que no caso aqui é a nossa estrutura, ou seja, eu quero dar um nome a essa estrutura. E por fim, você coloca o nome da estrutura. Então, o código que tem aqui fala o quê? Defina um nome, acho que é peso e altura, para essa estrutura que nós criamos aqui. E a estrutura é composta por dois campos. Um campo inteiro, chamado peso, e um outro campo inteiro, chamado altura. Então, temos a estrutura struct, o operador struct, que gera a estrutura entre chaves ou todos os campos que a gente quer. Temos o typedef, que dá um nome para uma dada estrutura, que pode ser, inclusive, um nome para um tipo simples, conforme a gente vai ver aqui no próximo slide. O comando typedef, que ele fala, defina um nome para algo, o que você vai definir o nome e qual nome vai ser definido. Ele serve também para a gente definir um nome para tipo simples. Por exemplo, eu estou falando que eu quero chamar de chave, da palavra chave, o tipo inteiro. Qual que é o motivo disso? O tipo inteiro já tem um nome, já chama int, por que eu estou dando um outro nome para ele? Isso pode ser usado para deixar trechos do código mais claros. Por exemplo, se eu tenho uma função que tem como parâmetro uma chave, que vai ser um inteiro, obviamente, mas se eu quero deixar claro que aquele inteiro é uma chave, por exemplo, o número de matrícula do aluno, então
eu primeiro faço isso, eu dou um outro nome para o tipo inteiro, para dentro do código, o código ficar mais legível. Quando alguém lê o nome da função, vai parecer que a variável lá dentro é do tipo chave. Daí a pessoa fala, tipo chave é inteiro, mas é um inteiro que se refere a uma chave. Então, o typedef permite que a gente faça isso. Então, tanto atribui nomes a estruturas que nós criamos, como a tipos simples que já existam. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, aqui o código em Java, o código em C. Note que não são equivalentes, né, porque são paradigmas de programação diferentes, mas para o que a gente vai fazer nesse semestre, eles têm equivalência suficiente no sentido de estar agrupando campos, né? Tudo bem que em Java a gente teria uma classe com atributos, aqui a gente tem uma estrutura que tem vários campos. Continuando o código, aqui em Java a gente tem uma linha que declara uma constante, né, que ele define uma constante chamada altura máxima, com valor 225. Isso é um atributo que ele tem os modificadores static e final, que é justamente para falar que é um atributo da classe e não do objeto, e que ele não pode ser modificado, né? Isso define aí uma constante para a gente. Em C, tem uma sintaxe própria de você definir uma constante. Você não vai criar uma variável para isso. Ele realmente define que essa palavra altura máxima vale 225. Em todo trecho do código que tiver a palavra altura máxima, o compilador pode substituir por 225, que esse é o valor que ele tem lá. Continuando, a gente tem aqui a declaração do método main em Java, e conforme a gente já viu na aula passada, a gente tem essa declaração da função main em C, né? O modo padrão que a gente usa, né, é uma função inteira, sem nenhum parâmetro, e pelo fato de ser uma função inteira e não void, a gente precisa ter um retorno de um inteiro no final. O nosso retorno padrão vai ser 0. Prosseguindo aqui, a gente mostra como que a gente instancia a nossa classe em Java, né, classe peso-altura, que a gente chamava o construtor da classe, e que tinha essa variável aqui que ia guardar um objeto, na verdade ela guardava um endereço para o objeto peso e altura criado aqui. E para acessar, a gente usava o nome da variável, ponto, o nome do atributo, né? Então, pessoa 1.peso recebe 80, pessoa 1.altura recebe 185. Como que a gente faz algo equivalente em C? Se nós declararmos aqui uma variável do tipo peso e altura chamada pessoa 1, o que ele vai fazer? Ele já vai criar a estrutura, ele não vai criar um ponteiro para algo que vai ser instanciado, que vai ter uma memória alocada. Então, a gente já tem uma estrutura do tipo peso e altura, e para acessar os campos dessa estrutura, a gente acessa com ponto também, igualzinho a gente fez em Java. Tem uma diferença no que significa isto aqui e isto aqui, que a gente vai discutir já já, mas a maneira de acessar os campos dessas duas formas é idêntica, né? Pessoa 1.peso recebe 80, pessoa 1.altura recebe 185. O print, né, em Java, a gente usava o systemout.println e daí colocava o texto que a gente queria, mais o valor da variável, mais o outro texto, mais o valor da outra variável. Então, esse é o print. E o print da linguagem C, como a gente viu, a gente vai usar o printf, né? E a sintaxe dele, quando a gente tem parâmetros, é um tanto diferente do print normal ou mesmo do println da linguagem Java. Como que funciona o comando em C? Na linguagem C, a gente pode ter vários parâmetros nesse comando, e o primeiro é a máscara do que vai ser impresso. Então, a gente coloca todo o texto que a gente vai imprimir, peso, 2 pontos, e a gente coloca umas marcações quando a gente vai ter variáveis, quando a gente vai substituir isso por valores de variáveis. Então, porcentagem i quer dizer que eu vou exibir um valor inteiro aqui, um valor inteiro aqui, e os outros parâmetros, né, o primeiro parâmetro é a máscara, os outros parâmetros são justamente as variáveis cujos valores vão ser impressos. Então, vou imprimir um inteiro aqui, então tenho pessoa 1.peso, que é o primeiro inteiro que vai ser impresso, e pessoa 1.altura, que é o segundo inteiro que será impresso. Nas duas linhas seguintes do código, esse agora que eu mostrei é o código em Java, o que a gente tem? A gente vai fazer uma consulta sobre um valor de uma variável, comparar com aquela constante, nossa altura máxima. Dependendo da consulta, a gente vai imprimir uma coisa, dependendo do resultado desse if, né, dessa condição, a gente vai imprimir outra coisa. Em C, a condição é feita da mesma maneira, está igualzinho. O que está mudando é o comando que em Java a gente usou o systemout.println, aqui a gente está usando o printf. Aqui é o código total em C, né, juntando as partes que a gente viu slide por slide,
E o resultado final dele vai ser, quando a gente mandar executar, vai imprimir peso 2,80, vírgula, altura 2,185, altura abaixo da máxima. Como que funciona o uso de memória, né? Tanto em Java quanto em C? Vamos comparar aí o uso de memória desses dois códigos. Em Java, a gente tem, né, essa constante aqui definida. Depois, a gente, quando chama o método main, a gente tem como parâmetro um arranjo de strings, então a variável guarda o endereço onde está esse arranjo. Se o usuário não passou nenhuma string como parâmetro, vai ser um arranjo de tamanho vazio, mas vai existir efetivamente um arranjo. Em seguida, a gente vai criar a pessoa 1, né, que é do tipo, que é um objeto que aponta para um objeto do tipo peso e altura. Então, quando a gente dá um new peso e altura, ele aloca a memória para esse objeto e na variável pessoa 1 ele coloca o endereço de memória no qual está esse objeto que acabou de ser alocado. Em seguida, a gente vai mudar os valores dos atributos, então a gente muda os valores dos atributos aqui. E, por fim, a gente vai imprimir e verificar, comparar, né, com a altura máxima, com a nossa constante. O resultado da execução vai ser o mesmo que a gente acabou de mostrar em C, né, com o peso e a altura e falando que a altura está abaixo da altura máxima. Na linguagem C, no código que acabamos de fazer em C, como é que fica isso? A gente já começa criando uma pessoa 1, que é uma estrutura. Notem que em Java a gente tinha um ponteiro, né, um endereço de onde estava um objeto. Aqui, fazendo o código dessa primeira maneira que a gente fez, a gente efetivamente cria uma estrutura peso e altura, né, que tem os campos peso e altura. Depois nós modificamos os valores de peso e altura, então estamos aqui modificando os valores de peso e altura, e vamos imprimir e fazer os testes que vai dar exatamente a mesma resposta do código que a gente fez em Java. Por que o uso da memória foi diferente, né? Tem dois motivos principais, né? Temos o uso da memória em Java e o uso da memória em C. Um dos motivos é que realmente a gente está falando de paradigmas diferentes, as coisas funcionam de maneira diferente, né? Então, a gente tinha a nossa constante aqui, tinha o args, que é o parâmetro da função do método main em Java, então isso gastava memória, mas o que eu quero que a gente foque agora é na questão da pessoa 1, né, e do objeto instanciado que foi instanciado aqui. Em Java, o que a gente fez? A gente instanciou um objeto, então a gente tinha uma variável que tinha um endereço, guardava o endereço do local onde esse objeto está. Em C, não, a gente tinha a estrutura em si. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essas duas implementações não são exatamente a mesma. Não, a lógica por trás delas não é exatamente a mesma. Dava para a gente, em C, também implementar algo parecido com a mesma lógica do que a gente fez em Java, que era fazer uma alocação da memória à parte e a variável pessoa 1 guardar o endereço onde essa memória foi alocada. E é isso que a gente vai fazer agora. Dentro da linguagem C, é bastante explícito o que é um endereço e o que é uma variável daquele tipo, né? O que é uma variável, por exemplo, do tipo inteiro, né? Se eu declaro aqui int x, quer dizer que eu tenho uma variável do tipo x. Se eu quero ter um endereço, um ponteiro, uma referência para uma variável do tipo inteiro, eu tenho que declarar ela com esse outro tipo aqui, que é o int asterisco, né? Esse asterisco na frente de um tipo significa que eu não estou mais me referindo a um tipo, e sim a uma referência àquele tipo, a um endereço àquele tipo, ou o que a gente vai falar muito aqui, a um ponteiro para aquele tipo, para uma posição de memória que guarde aquele tipo. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo bem simples desse uso do asterisco, né, de deixar bem claro o que é o tipo inteiro, o que é um ponteiro para inteiro, como que a gente faz isso. E eu já vou mostrar cada linha do código, já mostrando como que fica a memória de cada uma dessas linhas. Então, a gente começa aqui a executar a nossa função main. A primeira variável declarada é do tipo inteiro, o x, e a gente coloca o valor 25 lá, então a gente tem a variável x num dado endereço de memória, né, toda variável está alocada em algum lugar de memória, e que vale 25. Em seguida, eu vou criar uma variável chamada y, que ela é do tipo ponteiro para inteiro, ela não é do tipo inteiro, ela vai guardar um endereço de um inteiro. E o que eu vou colocar lá dentro, né, que valor eu vou atribuir para essa variável, está aqui, e-comercial x. O operador e-comercial, ele retorna a referência, ou o endereço onde está uma variável. Então, a nossa variável x estava na posição 0940 de memória. Então, o valor que vai ser guardado na variável y é esse endereço. Então, a variável y vale aí 0,940. Próxima linha. Asterisco y recebe 30. O que significa esse asterisco na frente da variável? Ele fala assim, sua variável é um endereço, é uma referência. O asterisco na frente fala, vá na memória apontada por essa referência e coloque o valor 30
lá dentro. Então, vá na memória apontada por y, o y vale 940, a memória que ele está apontando é essa memória aqui de cima, a memória do x, coloque lá o valor 30. Então, quando eu mandar imprimir o valor atual do x, o que vai ser impresso é 30 e não mais o 25, que era o valor original. Então, só para a gente destacar, temos aqui, né, o asterisco que fala que define esse tipo, ponteiro para inteiro, o e-comercial, que pega a referência de uma variável, e, por último, esse asterisco que tem um significado diferente do primeiro, que significa vá na memória referenciada por y. Além disso, se a gente quiser alocar uma certa quantidade de memória na linguagem C, existe uma função para isso, o nome dela é malloc, que significa memory allocation, né, vem de memory allocation, e ela recebe como parâmetro a quantidade de bytes que a gente quer alocar. Se a gente tiver uma estrutura complexa, como que a gente vai saber quantos bytes a gente vai querer alocar? A gente vai ter que fazer uma conta? Não. Existe um operador chamado sizeof, que ele recebe como parâmetro um tipo, note que não é uma variável, é um tipo, e ele fala quantos bytes aquele tipo ocupa. Então, a gente costuma usar muito o sizeof junto com o malloc, né, dentro do parâmetro do malloc. Além disso, a função malloc ela aloca a memória para a gente e retorna o endereço de memória a partir do qual a memória foi alocada. Porém, ela retorna esse endereço como do tipo ponteiro para void. Daí alguém pode falar, puxa, mas o que significa ponteiro para void? Na verdade, é só um tipo de ponteiro padrão que depois a gente faz um cast, que a gente já aprendeu a fazer, né, para falar assim, ó, a função está retornando um ponteiro para void, mas o que eu quero é um ponteiro para inteiro, ou um ponteiro para qualquer outra coisa. Então, aqui, novamente, um exemplo de código bastante simples para usar esses conceitos. Estou usando stdio porque eu vou imprimir algo, e usando o malloc, que é justamente a biblioteca que tem a função malloc. Vou criar a minha variável y do tipo ponteiro para inteiro. Vou chamar o malloc, que aloca uma quantidade de memória para a gente, no caso aqui, do tamanho de um inteiro, e farei o cast na hora de retornar esse endereço para a variável y, justamente para falar, olha, ele é um endereço do tipo inteiro, é uma referência a um inteiro. Em seguida, eu vou na memória apontada por y e coloco 20 lá, então coloquei o 20 aqui. Criei uma variável z só para guardar o tamanho de um inteiro, né, o retorno do operador sizeof, que se a sua máquina for de 32 bits, o inteiro tem 4 bytes, se for de 64 bits, vai ter 8 bytes. Nessa máquina aqui ele tinha 4 bytes. Depois eu mando imprimir o conteúdo apontado por y e o valor de z, então vai ser impresso aqui 20, né, o valor de y é um endereço, mas que aponta para essa memória, que o valor que está guardado nessa memória é 20, e o valor de z é 4. Seria possível imprimir o valor de y também, e ele imprimiria o endereço que foi alocado para a execução. Bom, como que a gente vai usar isso que a gente acabou de aprender para mudar aquela nossa estrutura que tem peso e altura para fazer a alocação dinâmica de memória, para a gente usar o malloc para alocar a memória? Vou comparar a nossa versão inicial com essa nova versão. O que muda aqui da parte inicial do código é que a gente vai usar o malloc agora para alocar memória. A nossa estrutura continua sendo igualzinha, a definição da nossa estrutura peso e altura. A função main também não muda nada. Dentro do texto, do corpo do código, que vai ter alguma mudança, especialmente aqui. Antes a gente criou pessoa 1, que era do tipo estrutura, né, que já tinha um campo peso e altura, e agora a gente vai querer criar um ponteiro para uma estrutura. Então, a pessoa 1 mudou agora para o tipo ponteiro, para peso e altura, e a gente aloca a memória, a quantidade de bytes necessárias para peso e altura, e fazendo o nosso cast, falando, olha, o ponteiro retornado pelo malloc é um ponteiro para peso e altura. E agora o que muda é como a gente acessa os campos também. Quando a gente tem uma estrutura em mãos, o que a gente faz para acessar cada um dos campos é usar o ponto e o nome do campo. Quando a gente tem um ponteiro em mãos, no caso aqui a pessoa 1, né, um ponteiro ou uma referência, a gente acessa usando uma seta, indicando, vai naquela memória e pegue o campo peso, vai naquela memória e pegue o campo altura e coloque esses valores lá dentro. Na hora de fazer os prints, também o que vai mudar é o acesso aos nossos campos, era por ponto na primeira implementação, agora é por seta, né, que é o sinal de menor, perdão, é o sinal de menos, sinal de maior. Aqui a mesma coisa. Então, aqui é o código total que a gente fez, e só mostrando o uso de memória, né, a gente criou essa variável pessoa 1, que é uma referência a peso e altura. O malloc alocou a memória para a gente numa dada posição de memória, retornou o endereço que a gente guarda na variável pessoa 1, e daí a gente acessa os campos, muda os valores de peso e de altura, e depois consulta esses campos, o resultado impresso vai ser o mesmo
dos outros códigos que a gente fez, que é o mesmo do código em Java também. Aqui encerra-se a nossa segunda aula, que a gente aprendeu a fazer uma primeira estrutura, né? Ainda não é a estrutura inicial da ementa da disciplina, né? A nossa primeira estrutura vai ser uma lista, mas aqui a gente aprendeu a fazer uma estrutura em C, que a gente vai usar esse conceito para a próxima aula e todas as aulas até o final do semestre. Muito obrigado por assistir, a gente continua na próxima aula com listas.